Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Wesley e esta é a nossa quinta aula do curso HTML5 e CSS. Muito bem, como prometido, hoje nessa aula vamos aprender a como inserir imagens dentro de um documento HTML. Então, na última aula a gente aprendeu a como inserir links e utilizar a estrutura de lista para construção de menus. Então, vou exibir a página para vocês como que ela ficou. Estava assim. E agora eu tenho a possibilidade de inserir imagens no meu documento. E qual que é o propósito, então, de inserir imagens dentro de um documento HTML? Legal. Quando eu insiro imagens em um documento HTML, eu tenho pelo menos aí dois objetivos. O primeiro é um efeito simplesmente decorativo, então dá um visual melhor e mais interessante para o usuário em relação à página web. E o outro é quando eu tenho um conteúdo que ele seria melhor explicado, ou melhor, o complemento da explicação daquele conteúdo se dá com a imagem. Então, a imagem ela pode ser explicativa, então ajudando a complementar um conteúdo que já tinha no site, só que era textual. Então, como que a gente faz para fazer essa inserção? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui embaixo desse menu, dessa UL, eu não vou apagar, vou deixar ela aí mesmo, e a gente vai inserir aqui embaixo uma tag chamada IMG, certo? Então, só digitei IMG, o próprio VS Code completou para mim. E aí vem essa tag com dois atributos principais. O primeiro é o src, src, e o segundo é o out, tá? Então, qual que é a ideia desses atributos? O primeiro, o src, é o atributo para eu informar o endereço da imagem, o local onde essa imagem está salva, tá? Então, a gente criou aqui uma pasta chamada introdução e eu vou colocar a minha imagem aqui dentro. A gente vai baixar essa imagem ainda. E o out? O out é um outro atributo muito importante e ele é muito ignorado em algumas situações. Porém, isso não deve acontecer, tá bom? A minha orientação é, o out ele é um atributo obrigatório. Sem ele, eu vou conseguir inserir as imagens. Mas o out ele tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala em acessibilidade na web, tá? Então, por exemplo, imagine que pessoas com algum tipo de deficiência, como cegueira ou mesmo dificuldade em enxergar, que não seja cegueira por completo, Então, às vezes a pessoa precisa utilizar óculos, enfim. E ela faz uso de alguma tecnologia assistiva. Mas o que seriam, então, tecnologias assistivas? São ferramentas que podem ser softwares ou equipamentos de hardware mesmo, que ajudam a pessoa a manipular ou a mexer naquele conteúdo que está na página web, tá? E o que esse atributo out tem a ver com tudo isso, Qual que é o papel do atributo out? O atributo out, ele coloca uma alternativa em texto para um conteúdo não textual. Então, imagina que eu tenho uma imagem. Se tiver uma pessoa cega acessando o meu site naquele momento, ele vai provavelmente estar utilizando um leitor de tela, que é um software. E aí, quando chegar nessa imagem, como ele não enxerga, o leitor de tela vai ler o conteúdo alternativo sobre aquela imagem. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma garrafa, Então, quando chegar nessa imagem da garrafa, o leitor de tela vai ler o que eu colocar dentro do atributo out, que poderia ser esta imagem é uma garrafa. Então, o usuário que tenha alguma dificuldade na visão vai ouvir o que está escrito no atributo out, certo? Então, vamos ver isso na prática agora. Primeiramente, vamos baixar uma imagem. Então, eu vou acessar aqui um site que eu gosto muito, que as imagens elas são livres de royalties, Que é o Pixabay. E aqui eu tenho a opção download grátis. E olha que interessante, ele me dá vários tamanhos da imagem, E várias qualidades dela. E aí eu simplesmente escolho a que eu quero, clico em download e pronto, eu já tenho a imagem salva na minha máquina. Então eu vou escolher um tamanho pequeno aqui, o menor aqui, 640 por 425, clicar em download, e aí ele vai começar a baixar a imagem, baixou a imagem para mim, e
observando a imagem aqui, ele baixou na pasta de downloads, essa imagem aqui, Light Bulb, né? Então vou recortar ela daqui, Ctrl X, e salvar dentro daquela pasta introdução que nós temos aqui na área de trabalho do nosso projeto. Então vou abrir a pasta introdução e dar um Ctrl V para colar a imagem. Eu só vou renomear para colocar um nome mais simples para ela. Vou colocar aqui de lâmpada, certo? Então está salvo aqui. Voltando então para o nosso código, aqui eu informo o caminho da minha imagem no atributo src. Como ela está dentro da mesma pasta, introdução, basta eu só chamar o nome da imagem e a extensão dela. Pode ver que ela já até aparece aqui para mim, né? Porém, se essa imagem estivesse dentro de uma outra pasta, eu teria que informar o caminho completo, tá? O nome da pasta, barra, até chegar na imagem. Por exemplo, se ela estivesse dentro de uma pasta chamada imagens, que está dentro de introdução. Então eu colocaria imagens, barra, o nome do arquivo, que seria lâmpada.jpg. Como ela está dentro de introdução, simplesmente eu chamo aqui lâmpada.jpg. O próprio VS Code já sugere para mim aqui. E o Alt? O Alt eu coloco o que essa imagem representa, né? Então, esta é uma lâmpada. Muito bem, está feito aqui, está salvo. Vamos ver como ficou? Então é só voltar aqui para o meu site e atualizar a página. E pronto, já temos a imagem sendo exibida aqui. Legal, mas eu mencionei que a imagem ela é um recurso visual muito interessante, mas se a pessoa for cega, ela usa um leitor de tela. E eu baixei um leitor de tela aqui, muito famoso e gratuito, chamado NVDA. Tá? Então, esse é o site oficial, nvaccess.org, certo? E eu fui aqui na página de download e baixei ele aqui, ele é gratuito, só download aqui. Se você quiser fazer uma doação para eles também pode, mas ou então pular a doação e simplesmente clicar em download. Eu já baixei a ferramenta, então ela está aqui ó, nos meus downloads e eu vou executar ela agora com vocês. Muito bem, agora que o NVDA já abriu aqui para mim, basta eu clicar aqui em concordo, né? E executar ele, que ele já vai abrir para mim aqui sem a necessidade de instalação, ok? Então vocês vão ouvir uma voz que vai lendo tudo o que tem na minha tela, tá? Então eu vou clicar no botão concordo, ela vai acabar falando aqui, concordo. Concordo. NVDA Então, diálogo. Então eu marquei aqui a opção NVDA. concordo e vou clicar em continuar Acordo usando. de licença. E aí nessa tela que ele me abre aqui, simplesmente dou um OK. Ok. Tá? ODS 64. Beleza. ODS 25. Como ela está falando muito aqui, eu vou tentar pausar um pouco o barulho. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou abrir o site. Então, sempre quando eu passo o mouse em cima da imagem, ele lê o texto que eu coloquei lá no Alt. Olha só. Esta é uma lâmpada. Então, o atributo Alt é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estejam utilizando alguma tecnologia assistiva, né? Então, como o leitor de tela que eu acabei de mostrar de exemplo aqui, o NVDA. Mas existem outros, tá? Esse é apenas um exemplo que eu acho super interessante trazer para vocês aqui. Legal, pessoal. Uma outra questão também. O atributo Alt ele é útil quando, por exemplo, a imagem não foi carregada. Digamos que, porventura, a imagem tivesse mudado o nome dela, ou eu mesmo tenha informado o nome errado da imagem, tipo Lampad, né? O atributo Alt aparece no lugar, né? Então ele é um atributo mesmo alternativo, um texto alternativo, né? Alternative Text. Então, ó, olha aqui, ele tem até uma introduçãozinha, né, que o próprio VS Code traz, né, falando que ele é um texto alternativo para descrição de imagens. Então vamos ver lá, né, eu errei o nome aqui propositalmente de uma imagem e vamos ver como que aparece quando eu atualizar. Quando eu atualizo a página, a imagem some e o seu texto alternativo aparece no lugar. Esta é uma lâmpada. Muito legal, né, galera? Então, essa é a ideia e é assim que a gente faz a inserção de imagens dentro de um documento HTML. E na próxima aula, vamos conhecer as principais tags semânticas do HTML, entender como elas funcionam e o porquê de utilizá-las, né? Porque elas são tão importantes. Beleza, galera?
Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dê um like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Legal? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.